6 erros que comprometem o seu bem-estar. Esse é o tema do vídeo de hoje que eu vou trazer aqui para você refletir sobre esses erros na sua vida, o impacto que isso está trazendo e também algumas dicas aí para fazer a correção desses erros. Vamos dar uma olhada? Antes de começar a falar sobre esses 6 erros que comprometem o bem-estar, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Denise Carcerone, sou profissional de educação física, consultora de bem-estar aqui do Fica em Forma. Então já vamos entrar logo no assunto e olhar para o primeiro erro. Não cuidar do seu corpo. Olha só, tudo que a gente precisa fazer na vida, todas as tarefas que a gente precisa executar nesse mundo dependem desse corpinho aqui, né? Eu dependo do meu corpinho, você depende do seu corpinho. A gente depende do corpo da gente estar em boas condições, vamos dizer assim. O corpo da gente é uma máquina. Então, quando ele não está em boas condições, quando ele está doente, quando ele está cheio de dores, que não deixa de ser, né, um tipo de doença, quando tem alguma coisa nesse corpo que atrapalha o nosso desempenho, isso vai afetar diretamente todas as nossas tarefas e, obviamente, tudo aquilo que é a nossa missão, as coisas que a gente precisa entregar aqui para o mundo. Então, o primeiro erro, e que a maioria de nós comete, e que eu já cometi bastante, de vez em quando ainda dou umas escorregadas, é não cuidar do corpo. E esse cuidado do corpo, pensa nisso de uma forma bem ampla. Vou trazer ainda alguma coisa sobre nesses erros. Tem algumas coisas ainda sobre esse assunto corpo, tá? Mais específicas. Mas aqui eu quis abranger mais o assunto, porque a gente precisa observar coisas que não se referem só à atividade física, à alimentação. Tem outras coisas que elas estão envolvidas. Por exemplo, é muito comum que as mulheres vão a médico anualmente, no ginecologista, mas isso já não é tão comum acontecer nos homens. É importante que a gente passe por um check-up, principalmente conforme a gente vai envelhecendo, porque essa máquina, ela vai apresentando ali algumas falhas, até porque se a gente passou uma vida inteira sem cuidar direito, sem olhar para o nosso corpo, é natural que comece a dar esses pequenos problemas. Outro exemplo de falta de cuidado, dentista. Você vai ao dentista com regularidade? Quando você vai ao dentista, ele propõe um tratamento, você aceita, você acha caro e fala, vamos deixar isso, vai empurrando com a barriga, né? Eu já fiz muito isso. Mudei recentemente o meu comportamento em relação aos meus dentes. Outras coisas, por exemplo, a sua aparência, né? Você se preocupa com a aparência, eu não estou falando uma preocupação demasiada, né? Ai, tem a orelha grande, meu cabelo é assim, meu nariz é assado. Não é essa preocupação demasiada, mas é um cuidado. O cuidado com a aparência ajuda a gente a transmitir aquilo que a gente tem se proposto, né, a fazer. Cuidar da nossa aparência ajuda a transmitir a nossa mensagem. Ajuda a que a gente consiga entregar aquilo que a gente veio entregar no mundo. O segundo erro, também bastante comum, não saber dizer não. Você sabe dizer não? Ou para tudo que aparece, todas as demandas que aparecem na sua vida, você vai aceitando. Quando você olha, tá até aqui de tarefas e não consegue, por exemplo, cuidar do seu corpo. A gente precisa aprender a dizer não. Dizer não é um ato de amor para conosco e muitas vezes para com a outra pessoa para quem você está dizendo não. Uma pessoa que, por exemplo, a gente fala assim, o braço curto, né? Não tem o hábito de executar as tarefas e fica muito na dependência dos outros. Quando a gente diz não para essa pessoa, na verdade, você acaba ajudando, né? Que ela tome uma iniciativa, que ela mude alguma coisa na vida dela. Por exemplo, por muito tempo, as mensagens que eu recebia de WhatsApp, eu tinha que responder imediatamente, porque imagina deixar uma pessoa esperando. Hoje, eu já digo não para isso. Eu termino de fazer a tarefa que eu estou fazendo naquele momento e na hora que eu puder, eu respondo.
É claro que existem situações quando a gente tem uma pessoa doente na família e que a gente está ali de sobreaviso por alguma questão, você vai ter um cuidado maior sobre isso. Mas, de maneira geral, no dia a dia, a gente pode dizer não. Quando as pessoas vêm te pedir um favor, vêm te pedir, por exemplo, um dinheiro emprestado. Por que você precisa fazer aquilo, mesmo quando é alguém da sua família, mesmo quando é sua mãe, o seu pai, os seus filhos? Você precisa aprender a dizer não. Dizer não ajuda a curar dependência emocional, tanto sua em relação à pessoa quanto o oposto, né? E muitas vezes acontece aí uma codependência. Então começa a observar isso, e se você tem essa dificuldade, não começa tentando por grandes coisas, né? Começa tentando por coisas pequenas no seu dia a dia, como por exemplo as mensagens de WhatsApp que eu trouxe aqui. O terceiro erro tem a ver com o primeiro. Lembra que eu falei cuidar do corpo? Passar muito tempo sentado. O tempo que a gente permanece sentado tem um impacto gigantesco na saúde do nosso corpo. Para você ter uma ideia, é possível que você seja uma pessoa ativa do ponto de vista de fazer exercícios. Então você vai para a academia 3 vezes, 4 vezes por semana, às vezes até todos os dias, mas ao mesmo tempo você ter o que a gente chama de comportamento sedentário. Esse comportamento sedentário ele é medido pelo tempo de horas que a gente permanece sentado, deitado, né, em inatividade. A gente mede, tem um termo chamado tempo de tela. Quanto tempo que a gente permanece ali consumindo conteúdo pelo celular, pelo computador, né, pela televisão, mesmo que esse conteúdo se refira ao nosso trabalho. Então, eu já fui uma pessoa que tinha o comportamento sedentário, embora fosse ativa do ponto de vista de frequentar a academia. Para a gente mudar isso, é simples, tá? Relativamente simples. Você, usando um reloginho, por exemplo, como esse aqui, ele avisa para mim quando eu estou há muito tempo parada. Então, essa é a deixa para que eu me levante e vá tomar um copo d'água e vá dar uma volta. Como eu trabalho em casa, eu aproveito para fazer algumas tarefas que eu preciso fazer durante o dia na minha casa, para dar essa pausa e fazer eu me movimentar. Se você não tem um reloginho como esse, não tem problema, você pode colocar ali um cronômetro, então ficar controlando o tempo, e a cada 20, 30 minutos que você permanece sentado, levanta e dá uma voltinha, né? Vai fazer alguma coisa, por uns 2, 3 minutinhos já é suficiente para ver essa quebra. Outra ação que você pode fazer em relação a isso é aumentar o seu nível de atividade física, o nível de exercício, né? Fazendo exercícios de forma moderada a intensa por mais de 60 minutos por dia, ok? Então pensa nisso, observa qual que é o teu tempo de tela. O trabalho que você exerce no teu dia a dia, você fica muito tempo sentado? Olha para isso. O quarto erro tem a ver com aquela história do dizer não, que é negligenciar a si. Então você deixa de fazer as coisas para você, para poder fazer pelos outros. Olha só, presta atenção porque isso é muito importante. O problema dos outros é dos outros, não é problema seu. Então quando você começa a deixar de cuidar do seu corpo, a deixar de fazer a tua atividade física, que você começa a se alimentar melhor, a dormir menos, em função dos outros, você começa a prejudicar a si mesmo. Isso é um erro gigante para o teu bem-estar. Então começa a prestar atenção o quanto você se coloca de lado em função da outra pessoa, né? Em função dos outros. E esses outros tá valendo todo mundo aqui, tá? Tá valendo pai, mãe, tá valendo filho. Claro que a gente não tá falando aqui de filhos pequenos que ainda dependem da gente. Quanto mais velhos os nossos filhos vão ficando, maior a autonomia deles, mais a gente pode deixar coisas a cargo deles, né? E olhar mais para si,
nem não negligenciar. Então, mesmo crianças pequenas, vou pegar aqui um exemplo. Uma criança pequena ali dos seus 5 anos, que faz uma baita de uma bagunça com os brinquedos. E aí você perde um tempo enorme arrumando os brinquedos. Essa criança, ela já tem condições de guardar as coisas que ela bagunçou sozinha. Vai ficar perfeito? Não vai. Talvez não fique do jeito que você gostaria que ficasse. Mas a criança, ela já tem condições de fazer isso. Então, você deixar um pouco, abrir um pouco mão desse teu controle em cima das pessoas e também juntando lá com a dica do dizer não, olhar mais para si. Então, não negligenciar a si em prol dos outros. A quinta dica é não cuidar da alimentação, tem a ver lá com os cuidados com o corpo, né? Então, a gente olhar para a nossa alimentação não precisa ser xiita, mas perceber como que a gente está se alimentando. Não é só sobre o que a gente está colocando para dentro, né? Mas de que forma que a gente está fazendo isso. Você come rápido demais? Você tem pressa ali na hora de se alimentar? Você, por uma questão de tempo, faz as tuas refeições, por exemplo, de pé. Eu ainda tenho um hábito que ele é bem ruim e eu sei que talvez de todos os meus hábitos alimentares seja o mais difícil de deixar. Eu como assistindo TV. Eu sei que não é bom e eu tô buscando formas de tentar fazer com que isso não aconteça, né? Você vai falar, é simples, desliga a TV, mas não é só a TV, né? Eu tô sentada num sofá, então o ideal seria que eu pusesse a mesa, sentasse à mesa e fizesse a minha refeição ali com mais calma, prestando atenção no que eu estou comendo. Isso faz parte, né, de qualidade de vida e de bem-estar. Eu estou trazendo aqui isso para você ver que mesmo fazendo consultoria de bem-estar, mesmo tendo consciência e sabendo o que precisa ser feito, ainda assim eu tenho as minhas dificuldades, os meus desafios. Não adianta você pegar esses 6 erros e querer mudar da noite para o dia, né? Tudo de uma vez, porque não vai dar certo. A gente precisa de um tempo para ir se habituando e para ir colocando aquilo dentro da nossa rotina, fazendo com que aquilo se torne um hábito, né? Então, da mesma forma que a gente tem o hábito ali de escovar os dentes depois de todas as refeições, se não tem, deveria ter, que isso também faz parte do nosso bem-estar. Brincadeira essa parte, né? Da mesma forma que a gente tem esse hábito, a gente deveria criar outros, né? E hábitos demoram tempo para serem adquiridos. Então, no meu caso, é essa questão da TV. Mas outras coisas relacionadas com a alimentação. A gente priorizar, por exemplo, alimentos mais naturais, menos industrializados. Se não tiver como, quando você pegar em um alimento industrializado, dá uma comparada. Você tem dois requeijões. Você pega os duas marcas e vai olhar, você não precisa nem olhar os ingredientes em si, mas olha a quantidade, aquele que tem mais quantidade de ingredientes, você não precisa nem conhecer, né? O que tem mais quantidade de ingredientes, ele passou por mais processos. Então, ele é pior do que aquele que tem menos. Essa é uma forma rápida da gente acabar aprendendo ali a escolher os alimentos que a gente vai consumir. O de resto aí, acho que você já sabe, é fazer uma alimentação mais equilibrada, né? Quando não se tem noção, a gente não precisa se prender a quantidade de carboidrato, de proteína, não é isso. Mas, por exemplo, você fazendo um prato e esse prato está bem colorido, isso já é um bom indício de que a sua alimentação está indo por um caminho bacana. E o sexto erro, que também vai ter uma relação lá com o primeiro de cuidar do corpo, é dormir pouco. Quantas horas você dorme por dia? A gente tem aí vários estudos mostrando, né, que as pessoas elas vão ter sim uma necessidade diferente de sono. Isso vai variar entre 7 e 10 horas de sono por noite, dependendo da pessoa. Então, por isso que falam aí que na média precisa-se de 8 horas de sono por dia, 8 horas e alguma coisa, né? Isso você vai aprender olhando para si. Eu só sei te dizer uma coisa, menos do que isso, menos do que 7, 8 horas de sono por noite é pouco. Não tá dando para o seu corpo se recuperar.
E tudo que a gente precisa para o bom funcionamento do corpo da gente vai depender desse descanso, vai depender das horas de sono. Vou te dar só um exemplo. Quem faz musculação e quer que os músculos cresçam, músculo cresce no descanso. Vai depender das horas de sono dessa pessoa. Uma pessoa que está buscando pelo emagrecimento e ela dorme pouco, ela vai ter dificuldade na perda de peso, porque existe uma relação entre horas de sono e perda de peso, ou horas de sono e o quanto você vai engordar. Tem uma questão óbvia aí relacionada com a atenção da gente, a capacidade da gente desenvolver as nossas tarefas no dia. Então, uma dica é a seguinte: a gente geralmente tem um horário ali que precisa acordar para ir trabalhar, para levar as crianças para a escola. Sabendo disso, faz a conta ao contrário da que horas você tem que acordar e especifica ali a hora que você tem que dormir. Coloca um despertador para tocar uns 30 minutos antes, para que você comece a fazer os preparativos. Então, trocar de roupa, quem tiver ali uma rotina de skincare, que também faz parte dos cuidados de bem-estar, embora não esteja aqui nessa lista, né? Então você vai fazer toda a sua preparação para que naquele horário você esteja na cama. Faça disso um hábito e você vai ver as mudanças incríveis que vão acontecer na sua vida. Se você tem mais algum erro que você identificou e que eu não falei aqui, coloca aí embaixo nos comentários e vamos nos ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda e todo mundo acaba sendo ajudado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!